Segunda fase da reforma tributária, em tramitação no Congresso Nacional, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo enviou um ofício ao Senado Federal mantendo o posicionamento contrário à aprovação do projeto de lei 2337/2021, conhecido como a segunda fase da reforma tributária, que mesmo após os ajustes na Câmara dos Deputados, ainda provoca um aumento dessa carga tributária caso seja validado pelo Senado. A entidade pede audiência pública com o setor privado para discutir essa PL e sobre esse assunto a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, a assessora jurídica da FEComércio de São Paulo, a Sarina Manata. Sarina, bem-vinda. Conta pra gente esses próximos passos da entidade pedindo essa audiência pública, no setor privado para discutir essa PL. Bom dia, Michael. Na verdade, a federação ela tem acompanhado esse assunto desde a tramitação lá na Câmara dos Deputados, ressaltando os impactos negativos aí para o setor produtivo, especialmente nesse momento aí de pandemia. Então, a gente reforçou no envio desse ofício o posicionamento contrário da FEComércio e dos empresários aqui paulistanos dessa alteração no imposto de renda, né? Que é um momento totalmente inoportuno de a gente fazer alterações tão significativas na legislação do imposto de renda, justamente nesse momento aí de forte crise econômica ainda. Mas com relação a esse assunto, como que você prevê agora para os próximos dias essa discussão e também sobre essa carga tributária que também entra no setor jurídico? Como que vocês estão reagindo e quais são as próximas reuniões que estão previstas para os próximos dias pela FEComércio sobre esse assunto? A FEComércio já participou de 2 reuniões com o relator aí na Comissão de Assuntos Econômicos, que é o senador Ângelo Coronel, que mostrou bem aberto aí as críticas feitas aí pelo setor, né? A gente tem diversas alterações aí negativas, a gente pediu inclusive uma audiência específica com o relator, para apresentar, inclusive, números, simulações que a FEComércio fez, que comprovam que haverá aumento da carga tributária. Michael, na verdade, a federação ela não é contra a reforma tributária, ela defende reformas tributárias que almejem a simplificação e a redução, ou pelo menos a manutenção da atual carga tributária. E nesse projeto de lei, na verdade, a gente não verifica nenhuma coisa nem outra, né? Apesar de ter previsões de redução das alíquotas de imposto de renda de pessoa física, de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro, você tem a criação, o ressurgimento, na verdade, da tributação sobre o lucro dos dividendos. E assim, apesar de defenderem que os empresários não pagam imposto de renda, na verdade eles pagam sim, e pagam bastante já na pessoa jurídica. Justamente por isso que há alguns anos atrás foi incluída a isenção na distribuição de lucro, justamente porque a pessoa jurídica já paga esse imposto. Sarina, então, eu ia fazer essa pergunta, você pode até complementar, mas qual que é o ponto principal que a FEComércio defende hoje? É o imposto de renda? É a tributação? É a tributação justamente sobre os lucros e dividendos, que hoje ele está isento e passaria, então, a tributação no percentual aí de 15% nos termos aí do texto que está em discussão no Senado. Então, apesar de falarem que são pessoas distintas, na verdade a gente tem um aumento da carga tributária. Hoje o percentual sobre o lucro ele é de 34% e ele passaria para 37,1%. É bom a gente sempre reforçar que, apesar de falarem assim, o sócio é distinto da pessoa jurídica, mas na verdade pessoa jurídica é uma ficção. E principalmente nas empresas de menor porte, eles se confundem, né? Muito da pessoa física e da pessoa jurídica do sócio. Então essa carga aí de 15% com certeza terá um grande aumento. E principalmente para o setor de serviço, que ele será fortemente impactado aí por essa alteração. O que acontece, Michael, na prática? As empresas, elas distribuem quase toda a totalidade, né? O objetivo justamente de uma empresa é obter lucros. E essa distribuição de lucro é uma coisa inerente aí de qualquer empreendimento. Então, nas empresas aí, principalmente nas de menor porte, o que acontece é a distribuição de quase a totalidade do lucro. Então, você tem as despesas aí da empresa
e os sócios normalmente distribuem quase toda. Por isso que essa tributação de 15%, ela acaba incidindo quase que sobre a integralidade aí desse lucro auferido pelas empresas. E um ponto aí super negativo do texto que está em tramitação é justamente permitir ainda a tributação sobre o passado. Então, imagina que esse projeto ele fosse aprovado este ano e começasse a vigorar a partir de 2022. Você teria a incidência desse 15%, inclusive sobre os lucros auferidos antes de 2021, né? Quando não tinha essa regra. Isso fere, inclusive, o princípio da isonomia, porque hoje você tem uma tributação na pessoa jurídica, a partir de 2022 você terá uma outra, reduzida, de fato. Então, empresas nas mesmas situações, elas vão ter tributações distintas. E esse é um grande problema que, com certeza, causará muitos litígios. E a gente também não pode falar que essa proposta, ela simplifica, porque a gente tem um grande problema quando você passa a tributar lucros e dividendos, você causa outro problema, que é a chamada DDL, é a distribuição disfarçada de lucro, que atualmente tem na legislação, tem previsão, só que a gente não tem problema justamente por conta disso. Sarina. E com certeza essa retomada da tributação vai gerar essas novas discussões aí e aumento de litígios. Muito bem, Sarina Manata, conversamos com a assessora jurídica da FEComércio. A gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigada.